Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam animados, que estejam muito bem dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar um tema bem interessante. Na realidade, são 2 em 1. Hoje você assiste uma aula e aprende muito mais do que uma disciplina. Vê que coisa boa? Para me ajudar na aula de hoje, tem aqui aquela equipe top, aquela equipe que está sempre fazendo o melhor para levar uma aula bacana para você. A Maria Helena está aqui fazendo a interpretação de Libras para que essa aula possa alcançar um número ainda maior de estudantes. E para trazer o teu recadinho, que eu já estou ansiosa com a participação de vocês hoje, claro, ela, como sempre, não é a professora Kedma Santos. Bom dia, professora, seja bem-vinda. E aí, professora Abigail, tudo bem? Estou aqui pronta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês também estejam apostos e curiosos, feito eu. Estou aqui já pensando nessa aula verbete, Isso. Aula super interessante. Vamos acompanhar. Eu espero que vocês interajam com a gente. Sabe que a sua participação é muito importante, né? Então, não fica de fora e vamos embora para a aula. Vamos embora para a aula. Como a professora Kedma já disse, o tema da aula está aparecendo aí na tela. Aí tem verbete / aquecimento global. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Se preocupe não, que daqui a pouco você vai descobrir. Vamos para aqueles recadinhos de todos os dias. Você que assiste todo dia já sabe tudo o que eu vou dizer. Mas que bom que todos os dias tem estudante novo chegando e é muito importante que eles tenham essas informações. Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo a aula agora ao vivo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Lembrando que você assiste de segunda a sexta ao vivo às 8h30 e tem reprise às 18 horas. Então você pode ver de manhã e à noite. Você pode também assistir ao vivo pelo aplicativo do Educa Recife. O QR Code está aqui, ó, aparecendo. Você vai apontar a câmera do seu celular, vai baixar o aplicativo, vai participar da aula, vai interagir. A professora Kedma está aqui aguardando, né, a tua comunicação aí com a gente, a tua pergunta, a tua sugestão. Então, baixa o aplicativo do Educa Recife. E, por último, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser através do nosso canal do YouTube. Você vai lá, Educa Recife, lá no YouTube, procura a pastinha lá do 5º ano, tem uma playlist do 5º ano. Você procura as nossas aulas e pode revê-las quantas vezes você quiser. Se tem algum irmão, primo, vizinho de outra turma, ele também vai poder encontrar as aulas da turminha deles, que vai desde a educação infantil até o EJA, estão todos disponibilizados no canal do Educa Recife no YouTube. Inclusive, nesse canal do YouTube tem o chat, que você vai poder também deixar o seu recadinho. Na tela está aparecendo aí verbete. Antes de iniciar o conteúdo, para não esquecer, porque às vezes eu esqueço os recadinhos importantes, quero mandar um abraço para o Guilherme. Ele é aluno do 5º ano da rede. Ele só disse o primeiro nome da escola dele. Ele disse, eu sou do Creuza, então eu não sei o resto da escola, o nome completo da escola, mas a gente se encontrou ontem, ele disse que assiste às aulas, então um beijo aí para Guilherme e todos da turminha dele. Depois, se eu conseguir o nome da escola dele completo, eu cito aqui, tá certo? Então você pode falar com a gente através do aplicativo, pelo YouTube. No caso do Guilherme, nós nos encontramos pessoalmente, tá? Um abraço para o Guilherme. Vamos ver o que é verbete. Eu sei que já trabalhamos, você também com certeza já viu isso, tanto em sala de aula quanto na aula do Educa Recife do 4º ano, ano passado. Então vamos rever. Verbete é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Vocês estão vendo aí agora um exemplo. O verbete aí é aquecimento, tá vendo aí? É o nome dele. Então, logo abaixo, nós estamos na classe de palavras a que ele pertence. No caso, a palavra aquecimento é um substantivo masculino, que está aí poderia também estar na forma de sigla, S.M, substantivo masculino. E logo abaixo nós temos a definição, o significado. Isso é um verbete, tá certo? No caso, aí é o significado da palavra aquecimento. O que significa aquecimento? Produção de calor,
Pode ser aquecimento a carvão, ação, efeito ou maneira de aquecer, calefação. Então, tem aí várias explicações para a palavra aquecimento. Então, essa aí é a estrutura de um verbete. Nem sempre você vai encontrar nesse formato. Daqui a pouco eu já vou te mostrar outros formatos que você pode encontrar. O conjunto de sentidos que uma palavra possui é verbete. Vamos voltar. Viram aqui em aquecimento? Aí eu dei várias definições. Ação, efeito ou maneira de aquecer, calefação, produção de calor. Então, esse conjunto de definições aí, o conjunto de sentidos de uma palavra é chamado de verbete. Se você já ouviu falar em verbete, já assistiu aula sobre isso, você pode comentar no chat. Tá certo? Aquela turminha boa de sexta-feira, que interagiu bastante, o Martim, a Laura, o Eliabe. Então, muita gente participou sexta-feira. Será que essa turminha já está a postos aí, professora? Já acordaram? Claro, já acordaram. Hoje eles acordaram cedo, né? Maravilha. Atenderam ao nosso pedido e já estão por aqui. Eliabe mandou bom dia, disse que estava muito bem. Marcelo já está por aqui. Elisama, Vitória, olha, todos apostos. É isso aí, a turminha de gente. sexta acordou cedo para acordaram assistir cedo, a aula. hein? Muito bem. Continuem assim, tá certo? E se você está participando da aula hoje ou qualquer outro dia, sua mensagem chegar e a gente não conseguir responder, porque às vezes você sabe, né? Tem a questão da internet, mas continua assistindo. E que se você não conseguiu contato pelo aplicativo, graças a Deus que hoje está tudo correndo bem, né? Mas se por algum motivo não conseguir, não deixa de interagir, principalmente lá no YouTube. Você pode colocar lá seu recadinho e a gente vai estar aqui respondendo. Mas que continue assim, tudo fluindo bem para a gente se comunicar. Essa tela que vocês vão ver, ela vai ficar um pouquinho maior agora, para que vocês possam visualizar melhor. Ótimo, essa produção aqui é show de bola. Vocês com certeza já viram em sites de pesquisa. Você coloca um tema lá, o seu professor, sua professora passa, e você vê. Geralmente esse é o primeiro site que aparece, porque ele é uma enciclopédia livre, tá certo? Então, geralmente os estudantes buscam muito essa enciclopédia virtual aí para fazer suas pesquisas. Por que eu trouxe? Vejam bem. Aí em cima vocês estão conseguindo ler a palavra aquecimento global. Acho que vocês estão conseguindo ver. Não se preocupem que não vou pedir para ninguém ler esse texto aí com letras minúsculas. A intenção aqui não é a leitura, é só o esclarecimento. Então tá aí, ó, aquecimento global, o termo lá. Então abaixo tem várias definições. Eu não sei se você sabia. Essas palavras em azul, se você passa o mouse ou aquele cursor, que é aquela setinha, e quando a gente está manuseando o computador, se você coloca em cima dessas palavras em azul, já vai aparecer o verbete deles, a definição do que significam. E pode até te enviar já para outra página de pesquisa. Então, eu achei bem interessante. Nesse caso aí, com uma palavra que eu trabalhei no início, foi aquecimento. Eu trouxe aí, eu coloquei lá aquecimento global. Então, apareceu tudo isso aí. Então, dentro desta pesquisa, você pode ser direcionado até para outras páginas para enriquecer a tua pesquisa. Então, uma próxima vez, agora não, que você está assistindo a aula, logo após a minha, da professora Kedma, quando acabar a aula, você pode aproveitar ou esse tema, aquecimento global, ou outros, e você vai manuseando aí o mouse, aquele cursorzinho, aquela setinha branca, coloca em cima dessas palavras aí que aparecem em azul e você vai descobrir o significado daquela palavra, vai se apropriar mais ali daquele conteúdo. Veja outra maneira que você pode encontrar o verbete sendo explicado. Novamente, temos aí a palavra aquecimento. Observe que abaixo tem novamente aquecimento, aí diz derivação, aí tem mais que ponto sing. Professora, isso é japonês? Não. São abreviações, ó. Derivação masculino singular da palavra aquecer. Então, já trouxe uma explicação mais completa do que aquele primeiro que eu mostrei. Existem vários dicionários, várias enciclopédias, inclusive a internet hoje está repleta, então você pode fazer uma busca muito completa. Por exemplo, seu professor, sua professora passou uma pesquisa, você não deve se limitar a um único site, tá? Ah, eu achei tudo nessa página. Leia várias, pesquise. Se tiver livros em casa, é bom ter o hábito também de ler livros, não é, físicos, aquele toque na página, é uma coisa muito gostosa. Então você pesquisa numa página, pesquisa em outra, e aí a tua pesquisa, além da parte escrita, vai ficar muito completa,
você vai também estar aprendendo e guardando aí na cabecinha muitas informações. Observe que nesse verbete aí já mostra a palavra aquecimento com a separação silábica, isso mesmo. Nós vamos ver no decorrer da aula que a gente, para encontrar os verbetes, é muito em dicionários, não é? Então, o dicionário também tem esta função. Às vezes, estamos precisando separar uma palavra, estamos escrevendo um texto, a linha acabou, como eu vou separar? Será que essa letra fica nessa sílaba? Será que fica na outra? Como é que é? Então, às vezes, a professora já explicou, mas você esqueceu, o dicionário também está ali para te ajudar. Tem aquelas regrinhas, não é? Os dígrafos que se separam, RR, SS, SC, tem aqueles dígrafos que não se separam, CH, NH, LH, mas às vezes a gente esquece. Então, nada melhor do que um bom dicionário para nos ajudar. Voltando aqui, nós temos também a definição de aquecimento. Observe que nessa página aí, não é, do dicionário, da enciclopédia, foi dividido em 3 pontos, então você vai encontrar muitos números também no dicionário. Cada número desse é um conceito. Número 1 aí, ó, ato ou efeito de aquecer ou de aquentar. Então vem o número 2, equipamento ou sistema térmico para aquecer casas. Número 3, conjunto de exercícios que preparam o organismo para uma atividade física mais intensa. Então veja, aquecimento depende do contexto que está na frase, né? Porque se eu falo assim, professora Kedma fez um aquecimento antes da sua caminhada, então você já vai entender que ela fez ali alguns exercícios para despertar seus músculos, para ela poder fazer aquele exercício. Mas aqui no número 2, por exemplo, está falando do equipamento de aquecer casas. Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, é comum ter ar-condicionado, né? Quem pode ter. Nunca um aquecedor, mas em lugares muito frios, ao invés do ar-condicionado, eles têm o aquecedor, é um sistema de aquecimento. Então, a palavra aquecimento aí já tem outro significado. Então, é muito importante também ver em que frase aquela palavra está, em que texto, para saber o sentido dela. Temos um exemplo claro nisso, a palavra manga, não é? Dependendo do que eu falar, se eu falar a manga do vestido, a manga da blusa, você vai pensar nessa parte da roupa. Mas se eu disser a manga estava deliciosa, jamais você vai imaginar que eu comi a manga da minha blusa. Por mais fome que eu tivesse, não iria acontecer. Você vai deduzir que eu estou falando da manga, que é a fruta. Então, a palavra manga é simples de entender, mas existem palavras que não são tão comuns, então entra aí dicionários, enciclopédias, para que venha tirar as nossas dúvidas. Como eu disse a vocês, os verbetes podem ser encontrados em dicionários ou enciclopédias. Hoje em dia, muito dificilmente, não estou dizendo que não acontece, tá certo? Mas é bem mais difícil você ver um aluno, um estudante, indo fazer uma pesquisa numa biblioteca, não é, procurar uma enciclopédia como essas vermelhinhas, que antigamente quase todas as casas tinham essas coleções. Hoje em dia, com acesso à tecnologia, a maioria dos estudantes recorrem à internet, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Copia e cola. Esse Ctrl+C, Ctrl+V não é legal, tá, gente? Se você não leu, se você não estudou, o trabalho perde a finalidade, não é verdade? Quando o teu professor, tua professora passa um trabalho, o objetivo é que você aprenda. Se simplesmente seleciona, copia e cola, você cumpriu sua obrigação de fazer o trabalho, mas o objetivo, que era você aprender, não aconteceu. Não estou dizendo com isso que todo estudante que faz um trabalho pela internet acontece esse tipo de coisa. Não. Tem pessoas que têm um cuidado de ler o que está pesquisando, seleciona direitinho, como eu disse, pega um pouquinho numa página, depois entra em outro site, pega um pouquinho, vai ali montando o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Como também não estou dizendo que ninguém mais usa livros e que ninguém mais vai a bibliotecas. O que eu disse foi que é mais difícil. No meu tempo, né, faz um pouquinho de tempo, assim, não muito, mas alguns. A gente tinha aqui na biblioteca selecionar vários livros, porque não tinha essa questão de internet, site de busca. Quando, às vezes, a biblioteca que você ia não tinha máquina de xerox, e quando era muita coisa para você copiar, você tinha que deixar um documento seu lá para sair com o livro, tirar xerox próximo e voltar. Gente, o trabalho realmente dava muito trabalho. Mas eu lembro com saudade desse tempo. Professora Kedma viveu isso também, ou só fui eu? Não, de estar em biblioteca, tirar xerox, viveu isso também? Vivi também. Aqui no centro do Recife, inclusive, tem uma biblioteca que existia uma carteirinha que você fazia
Você ia lá, poderia pegar o livro, tirava a cópia, devolvia. Era um espaço bem interessante. Foi uma época boa, viu? Eu acho que mesmo com a tecnologia, mesmo a gente tendo acesso com mais rapidez, né, aos assuntos que a gente pretende, acho que vale a pena a gente dar uma visitada na biblioteca, dar uma passeada, que é um ambiente muito interessante, né? É uma coisa nova, não é? É uma experiência, assim, muito diferente e muito rica, não é? Não é tão comum, infelizmente. Quem sabe, na sua escola aí, você que está assistindo, tem biblioteca? Diz pra gente se tem, você diz o nome da escola, diz se tem, você frequenta, é muito bom. Eu, quando estava em sala de aula, gostava de levar os meus alunos, meus estudantes para a biblioteca, é muito rico, não é? Vocês não vivenciam tanto isso quanto a gente vivenciou, mas é uma experiência muito boa. Não estamos condenando a internet, mas você precisa provar também dessa experiência de visitar. Continuando a nossa aula, existem também as enciclopédias ilustradas. Então, além do termo e da definição, vem a foto, o que fica assim bem mais fácil de você compreender, né? A imagem, ela enriquece muito, porque quando eu digo só uma palavra, você começa a imaginar, mas quando vem ali a imagem, fica bem mais claro para você compreender do que se trata. Essa imagem aí que você está vendo na tela é mais ou menos como tem na maioria dos dicionários. Então, tem algumas características. Ordem alfabética. Então, se você vai procurar uma palavra, por exemplo, zebra, você já vai lá para o fim do dicionário, porque a letra Z é a última letra do alfabeto. Se você quer uma palavra com a letra A, com a letra B, já vai no início. Então, fica aí, quem não tinha atentado para isso, apesar que eu acho que vocês já tinham atentado para isso, já sabiam, nos dicionários, enciclopédias, as palavras estão em letra, em ordem alfabética. A definição é de forma simples, é de forma curta, geralmente vem com as palavras separadas, vejam aí, dormir, dor.mir, não é? Tem um V ponto, não sei se você está percebendo isso aí, o V ponto aí é verbo. Professora, a senhora sabe disso porque é professora, mas como é que eu vou saber o que significa? V ponto, você vai escolher aí, você vai encontrar em outros dicionários, SM, SF. Então, o que significa isso? Se você tiver um dicionário em mãos, você pode ir nas últimas páginas, que você vai ver que essas siglas, essas abreviações, estão todas lá atrás. Aí tem a foto de um dicionário meu, lá de casa, né? Eu bati a foto para você ver a estrutura. Diferente da enciclopédia ilustrada, você está percebendo aí só palavras, claro que não dá, você não consegue assim ler, que a letra é pequena. O objetivo aí da foto é só mostrar a estrutura mesmo, né, que a gente vem a ler. Então aí tem a palavra, está separada a sílabazinha, e tem a definição e é curtinha. Isso aí, se você tiver um dicionário em casa, pega rapidinho, observa, está em ordem alfabética. Alguns dicionários, quando são assim criados com o objetivo de alcançar crianças menores, lá no primeiro ano, segundo ano, eles são mais coloridos, né? Até para vocês do quinto também tem alguns. Porém, o dicionário assim que adolescentes, jovens e adultos usam, geralmente é nesse formato aí. É preto, no preto mesmo. Não tem aquele atrativo visual, diferente da enciclopédia que eu mostrei para vocês. Falei um pouquinho de verbete, onde você encontra. Essa aula não termina aqui, tem muito assunto de verbete para a gente falar ainda. Mas viram que lá no início eu peguei o verbete aquecimento global, então deu aquela curiosidade da gente trabalhar um pouquinho esse tema. Claro, não dá para esgotar porque é um assunto muito vasto, mas ainda temos 10 minutinhos de aula, então dá para a gente ainda trabalhar, conforme for a gente entra até na de matemática. Olha, só que não, a professora Kedma doida para vir, ela quer que eu termine antes para ficar mais tempo com vocês. Eu já peço para ficar até meio-dia, porque eu amo estar com vocês. Eu amo trabalhar os meus assuntos de forma demorada, aí a professora... Mas como as aulas são sempre muito interessantes, eu posso deixar ela ficar uns minutinhos a mais, desde que a produção me deixe ficar até meio-dia. Mas não se preocupem não, tá certo? A gente vai fazer tudo dar certo, tudo vai dar certo e vamos terminar aqui no tempo correto, tá bom? Estou aprendendo matemática com ela, né? A gente vai trabalhar naquela de números, dali a gente vai se organizando. Então vamos lá. Você, quinto ano, já trabalhou na sua sala de aula aquecimento global? Tua professora, teu professor trabalhou esse tema, você já pesquisou. Então, vamos dar uma definição bem rapidinha, lembrando aí, ó, o verbete,
a definição do que é aquecimento global. O aquecimento global refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Se estão observando aí a imagem lá no cantinho acima da tua tela, é como que a Terra estivesse com a cabeça quente, né? Está pegando fogo e o termômetro aí já está lá em cima. Observa que aquecimento global foi bem claro aí na definição. É um aquecimento, é o aumento anormal. Não é aquele aumento normal que a natureza tem no caso do sol, não. É uma coisa anormal. E vamos ver hoje na aula quem será que gera esse aumento. Será que a gente, os seres humanos, temos alguma coisa a ver com isso? Observe, eu achei essa imagem aí muito legal e quis trazê-la para vocês. Ela vai iniciar de novo, ó. A Terra está aí. Isso eu acho que chama tubo de ensaio, né? Quando, não lembro agora o nome disso aí, tem muito em laboratório. Então, veja como a Terra está quente, está a ponto de explodir. Mas não vai explodir não, se aperrei não, viu? Para depois não ficar atemorizado quase, meu Deus, a Terra vai explodir. Não é isso que eu estou dizendo, foi só uma simbologia. Olha esta outra, forte, não é? Muito forte. Mas sabiam que é assim que a natureza está se sentindo? Superaquecida. E vamos ver por quê. Olha isso, gente. A camada de ar que envolve a Terra é a atmosfera. É como que estivesse assim, por conta do aumento desenfreado da temperatura do nosso planeta. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. A linha da aula que nós vamos trabalhar hoje é trazer a reflexão o que nós, seres humanos, estamos fazendo para aumentar o aquecimento global. Só que eu quero deixar aqui bem claro que nem todos os cientistas concordam que os seres humanos são os culpados ou os únicos culpados, ok? Mas a linha da nossa aula hoje vai ser a nossa conscientização do que nós podemos fazer, se não para parar, mas para amenizar isso. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Presta atenção em mim aqui agora, vê só. O ser humano, ele precisa de madeira. Concorda comigo, quinto ano? Concorda. Não tem como a gente parar totalmente de usar as madeiras. Como eu poderia usar de maneira sustentável? Já ouviram falar em reflorestamento? Quando nós plantamos, se eu tiro uma árvore e planto duas no lugar. Se eu preciso fazer papel, vocês sabem que o papel vem do tronco das árvores, sim ou não? Sim. Claro, é todo um processo, mas precisa da madeira do tronco da árvore. Por que não você, estudante, a partir de hoje, começar a comprar livros, cadernos, agendas, feitos a partir de materiais reciclados, de cadernos de papel reciclado? Ah, professora, é mais caro, gente, é mais caro, 50 centavos, às vezes R$1. A diferença nisso aí é mínima. E cada vez que eu compro algo que foi feito com papel reciclado, por exemplo, eu estou poupando diversas árvores de serem derrubadas. Então, a linha da nossa aula é essa hoje. O que nós vamos entender o que é o aquecimento global. Não se preocupe, eu ainda vou reforçar isso aí. Você vai entender melhor e vai parar para pensar um pouquinho o que você pode fazer. Imagine, no finzinho do meu slide aqui está dizendo o seguinte, ó, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Se eu começo agora, todo mundo começa a desmatar, as empresas começam a cortar árvores e vamos fazer móveis, vamos fazer papel, fazer tudo que madeira pode oferecer. As próximas gerações vão ter madeira? Não. Os animais que irão nascer ainda vão ter a sua casa, os que moram nas árvores? Não. Então precisamos viver de forma sustentável para que os recursos naturais estejam à nossa disposição hoje, mas também amanhã, e as gerações que virão após a gente também possam usufruir. Assim, formas de degradação natural como a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático.
Estamos vendo aí a imagem do desmatamento. Gente, olha para aí. Eu acredito que esse lugar aí antes era um lugar verde, um lugar tão bonito. Eu já influi. Por que a árvore é importante em relação ao aquecimento global? Deixa eu dar um exemplo. Você está caminhando um sol muito quente, está com muito calor. Você vê uma árvore, o que é que você faz? Quer ir logo ficar embaixo para sentir a sua sombra. Se você mora num lugar que tem muitas árvores, é um lugar mais o quê? A temperatura é mais agradável, aquele lugar fresquinho. Então, as árvores têm esse poder. Quanto menos árvores, quanto mais ocorrer o desmatamento, mais a temperatura do planeta vai aumentando. Imagine como esse lugar era tão bonito e está assim dessa forma agora, sem cor, sem vida, por conta do desmatamento. Olha aí, as empresas fazendo, como eu disse, não é? É importante que haja o reflorestamento. Se há necessidade de extrair da natureza o recurso natural, mas que essa madeira possa ser, essa árvore possa ser replantada, outra da mesma espécie ali vai. Veja que lugar bonito, mas se todo mundo só tirar de onde a gente tira e não coloca, o que vai acontecer vai acabar. Vamos continuando. Olha as queimadas. Há alguns anos nós tivemos algumas queimadas aqui no Brasil, muito sérias, não foi? Teve no Pantanal, teve na Amazônia. Então aí acaba com a vida animal, a vida vegetal e, querendo ou não, aumenta a temperatura do planeta. Existem queimadas que realmente é por conta do solo muito seco, um período muito tempo sem chuvas, mas também existe o fator ser humano, né? Alguns fazendeiros fazem ali pequenas queimadas para preparar o solo, as pessoas jogam bituca de cigarro, está viajando, joga ali, então o solo já está seco, sol quente, vidro também pode causar incêndios, então lugar de lixo é onde? Quinto ano, no lixo. E aí também já entra aí a reciclagem, que vai ser assunto para uma próxima aula. A consequência das queimadas, de modo geral, são prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. De forma direta, as queimadas geram destruição ambiental dos biomas e áreas que eles afetam. E elas também emitem gases poluentes e fumaça, que causam mal à saúde do ser humano, quando inalados imediatamente. Outras doenças respiratórias podem ser desenvolvidas pelo contato direto com esses gases, como bronquite, sinusite, rinite. Então, veja, faz mal para a natureza, faz mal para a gente, porque todos nós fazemos parte do meio ambiente. Então, no meio ambiente, o que afeta um, afeta a todos. O desmatamento também pode... Eu falei das queimadas, né? Agora é o desmatamento. O desmatamento ele pode contribuir para a intensificação do efeito estufa, que eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é, tá certo? Isso ocorre pelo fato das árvores serem uma das responsáveis pela absorção do gás carbônico, um dos gases que intensificam o efeito estufa. Além disso, as queimadas, um dos processos utilizados no desmatamento, liberam o gás carbônico na atmosfera. As árvores também contribuem com o aumento da umidade do ar, controlando o regime das chuvas de determinada região. Assim, a sua retirada influencia o ciclo hidrológico, ou seja, se eu tiro as árvores, eu mexo até também na quantidade de chuvas. Para finalizar, que já estão me dando um tchauzinho aqui, mas só um minutinho, o que é o efeito estufa? O Sol, veja aí na imagem, ele lança os raios para a Terra. Então, é para esse raio entrar, ele passa ali, não é pela camada de ozônio, é um filtrozinho. Quando ele entra, é para ele entrar e sair. Fica ali dentro, aqui no nosso planeta, fica assim a temperatura que nós precisamos para viver, mas o resto do calor tem que sair. O que acontece? A poluição que fica ali na atmosfera, que fica ali no ar, quando o calor do sol quer sair, não consegue, ele fica preso, ele ficaria aquele abafado, é feito uma estufa. Então, aumenta a temperatura da Terra, aumentam os problemas respiratórios, aumentam as enchentes, porque as geleiras começam a derreter, enfim. Precisamos parar e pensar naquilo que nós podemos fazer para que o efeito estufa não seja tão acentuado. A aula de hoje, a de hoje de português fica por aqui, mas esses assuntos ainda serão vistos outras vezes. Espero contar com a participação de vocês. Agradecendo desde já a Maria Helena, professora Kedma, muito obrigada pela participação.
Que é isso, professora, sempre à disposição e como sempre, né? Uma aula cheia de coisa nova e que a gente sempre tem vontade de voltar porque sempre tem coisas diferentes. É isso aí, gente. Fiquem bem, mas não saiam daí que a professora Kedma está chegando com uma aula incrível para vocês, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima.